Meu nome é Priscila, tenho 28 anos e trabalho como garota de programa há 4 anos. Sei que muita gente julga minha profissão, mas é assim que consigo pagar minhas contas e sustentar meu filho de 6 anos, o Gabriel, que mora com minha mãe em outra cidade. Trabalho de forma independente, tenho meus clientes fixos e sou muito cuidadosa com minha segurança. Sempre encontro os clientes em hotéis que eu escolho, nunca vou para a casa deles e sempre aviso para minha amiga Letícia onde vou estar e com quem. Minha rotina é bem organizada. Acordo por volta do meio-dia, vou na academia, cuido da minha aparência, respondo mensagens dos clientes, marco os encontros e trabalho geralmente das 7 da noite até as 2 da manhã. Tenho apartamento próprio, carro quitado e consigo mandar dinheiro todo mês para minha mãe cuidar do Gabriel. Não é uma vida fácil, mas é minha escolha e tenho orgulho de ser independente. O que vou contar aconteceu há 2 meses, durante uma semana que mudou completamente minha vida. Tudo começou quando recebi uma mensagem no meu telefone de trabalho de um homem que dizia se chamar Eduardo. Ele perguntou sobre meus serviços e valores, conversou de forma educada e marcou um encontro para uma quinta-feira no Hotel Plaza, um lugar que eu já conhecia bem e onde me sentia segura. Eduardo disse que era empresário, que estava na cidade a negócios e que tinha conseguido meu contato através de um amigo. Isso era normal. Muitos dos meus clientes chegam até mim por indicação. Marcamos para as 8 da noite no quarto 315. Como sempre faço, mandei uma mensagem para Letícia com todos os detalhes. Nome do cliente, hotel, número do quarto, horário de chegada e horário previsto para sair. Cheguei no hotel pontualmente. Eduardo já estava no quarto me esperando. Era um homem de cerca de 40 anos, bem vestido, cabelos grisalhos nas têmporas, aparência de quem cuidava da saúde. Nos primeiros minutos, ele se comportou como qualquer cliente normal. Ofereceu algo para beber, conversamos um pouco sobre amenidades e ele pagou o combinado sem questionar. Mas durante nosso encontro, comecei a notar coisas estranhas. Eduardo fazia perguntas muito específicas sobre minha vida pessoal. Queria saber onde eu morava, se tinha filhos, sobre minha família. Tentei desviar o assunto, como sempre faço, mas ele insistia. Perguntou se eu tinha outros clientes fixos, se trabalhava sempre nos mesmos horários, se tinha namorado. Suas perguntas eram invasivas demais para um primeiro encontro. O que mais me chamou a atenção foi que Eduardo parecia conhecer detalhes sobre mim que eu nunca tinha compartilhado com ninguém. Ele comentou que eu devia gostar de academia porque tinha músculos bem definidos nos braços. Disse que eu parecia ser uma mãe dedicada porque sempre verificava o celular durante nossos momentos de pausa. Como ele sabia que eu era mãe, eu nunca tinha mencionado o Gabriel. Quando nosso tempo terminou, Eduardo me pagou uma quantia muito maior do que o combinado. Disse que tinha gostado muito de me conhecer e que queria me ver novamente na semana seguinte. Marcamos para a quinta-feira seguinte, no mesmo hotel. Quando saí do quarto, mandei mensagem para Letícia, confirmando que estava tudo bem. Mas uma sensação estranha ficou comigo. Durante a semana, Eduardo me mandou várias mensagens. No começo eram normais, dizendo que estava ansioso para me ver novamente. Mas aos poucos as mensagens ficaram mais íntimas, como se ele me conhecesse há muito tempo. Ele dizia coisas como: aposto que você está na academia agora, ou deve estar fazendo suas unhas, sempre as mantém perfeitas. Como ele sabia da minha rotina? Na quinta-feira seguinte, fui ao encontro dele novamente. Eduardo estava diferente, mais íntimo, como se fôssemos um casal de verdade. Durante nosso encontro, ele disse: você é ainda mais bonita do que nas fotos que tenho de você. Meu coração disparou. Que fotos? Eu nunca tinha dado fotos para ele. Perguntei que fotos eram essas e ele sorriu de um jeito que me deu arrepios. Eduardo pegou o celular dele e me mostrou várias fotos minhas.
fotos, minha saindo da academia, entrando no meu prédio, no supermercado, no salão de beleza. Todas as fotos tinham sido tiradas sem que eu percebesse, durante a semana anterior. Como você conseguiu essas fotos? Perguntei com a voz tremendo. Ele disse que gostava de conhecer bem as pessoas com quem se relacionava. Naquele momento, percebi que Eduardo não era apenas um cliente. Ele estava me seguindo, me observando, invadindo minha privacidade. Tentei manter a calma e disse que precisava ir embora mais cedo. Eduardo ficou irritado e disse que nosso tempo ainda não tinha terminado. Sua voz mudou completamente, ficou mais grossa, ameaçadora. Consegui sair do hotel, mas durante todo o trajeto para casa tive a sensação de estar sendo seguida. Parei em 3 lugares diferentes para ver se alguém estava me acompanhando, mas não consegui identificar ninguém. Quando cheguei em casa, liguei para Letícia e contei tudo. Ela disse que eu deveria bloquear o número de Eduardo e nunca mais aceitar clientes sem referências confiáveis. Bloqueei Eduardo no meu telefone, mas no dia seguinte ele ligou de outro número. Disse que estava muito desapontado com minha atitude e que pensava que tínhamos uma conexão especial. Falou que sabia onde eu morava, conhecia minha rotina e que ia continuar me procurando até que eu desse uma chance para nosso relacionamento. Que relacionamento? Gritei. Você é apenas um cliente. Eduardo riu e disse: Não, Priscila, somos muito mais que isso. Durante os dias seguintes, Eduardo apareceu em vários lugares onde eu costumava ir. Vi ele na academia, disfarçado com boné e óculos escuros, me observando da esteira. Vi ele no estacionamento do supermercado, dentro de um carro escuro, me filmando com o celular. Uma vez, ele estava no saguão do meu prédio, conversando com o porteiro como se fosse um visitante normal. Decidi procurar a polícia. Levei as fotos que Eduardo tinha me mostrado, os prints das mensagens dele e contei sobre o assédio. O delegado foi muito atencioso, mas explicou que enquanto Eduardo não fizesse ameaças diretas ou tentasse me agredir fisicamente, era difícil tomar medidas legais. Ele disse que mulheres na minha profissão frequentemente enfrentam esse tipo de situação. Uma semana depois, Eduardo conseguiu meu endereço residencial. Chegou na minha casa às 6 da manhã, tocando a campainha insistentemente. Quando olhei, pelo olho mágico, ele estava parado na porta com um buquê de rosas, sorrindo como se fosse uma visita normal. Não abri a porta, mas ele ficou lá por 2 horas, às vezes tocando a campainha, às vezes apenas esperando. Liguei para a polícia, mas quando chegaram, Eduardo já tinha ido embora. Deixou as rosas na frente da porta com um bilhete. Priscila, sei que você está com medo, mas não precisa ser assim. Só quero que me dê uma chance de mostrar que posso cuidar de você. Você não precisa mais trabalhar. Posso sustentar você e seu filho. Sei que o Gabriel tem 6 anos e mora com sua mãe na cidade de São Carlos. Eles estão bem, por enquanto. Quando li sobre o Gabriel, minha vida desabou. Eduardo sabia sobre meu filho, sabia onde ele morava, conhecia detalhes da minha família. Liguei imediatamente para minha mãe e contei tudo. Ela confirmou que havia visto um homem estranho rondando a casa nos últimos dias, mas pensou que fosse algum vendedor. Naquela mesma noite peguei o primeiro ônibus para São Carlos. Não podia deixar meu filho em perigo por causa da minha profissão. Quando cheguei na casa da minha mãe, encontrei mais fotos embaixo da porta. Fotos do Gabriel brincando no quintal, fotos dele saindo da escola, fotos da minha mãe fazendo compras no mercado. Eduardo tinha viajado até lá só para nos mostrar que podia chegar até minha família quando quisesse. Decidimos sair da cidade. Imediatamente, fomos para a casa de uma tia em outro estado, um lugar que Eduardo não conhecia. Durante 3 semanas, ficamos escondidas, sem usar nossos celulares, sem contato com ninguém. Pensei que Eduardo tinha desistido, que tinha encontrado outra pessoa para perseguir.
Mas há 2 semanas, minha tia recebeu uma ligação. Era Eduardo. Ele disse que sabia onde estávamos e que estava vindo nos buscar. Diga para a Priscila que não pode fugir de mim para sempre, disse ele. Nós temos um destino juntos e vou fazer de tudo para que ela entenda isso. Mudamos novamente no dia seguinte. Viemos para esta cidade onde não conhecemos ninguém. Consegui um emprego em uma loja de roupas. Estou tentando recomeçar minha vida longe da prostituição. Mas sei que Eduardo ainda está me procurando. Às vezes, acordo de madrugada com a sensação de que alguém está observando nossa casa. Quando estou trabalhando, olho constantemente para a rua, procurando por rostos conhecidos. O pior é explicar para o Gabriel por que tivemos que deixar tudo para trás, porque não podemos mais viver normalmente. Ele não entende por que mudamos de cidade, porque mama chora às vezes durante a noite. Tento proteger ele da verdade, mas sei que uma criança percebe quando algo está errado. Eduardo me mostrou que não importa que profissão uma mulher tenha, sempre há homens que acham que podem nos possuir, nos controlar, nos transformar em propriedade deles. Ele se aproveitou da minha vulnerabilidade como trabalhadora do sexo para justificar seu comportamento obsessivo. Mas o que mais me assombra é saber que ele não desistiu, que está em algum lugar por aí, me procurando, esperando o momento certo para voltar a fazer parte da nossa vida. Vivi uma experiência sobrenatural que mudou completamente minha visão sobre o que existe além do mundo físico. Trabalho na Polícia Militar há 12 anos. Sempre fui cético sobre essas coisas. Mas o que aconteceu comigo, numa noite de patrulhamento, me fez repensar tudo. Estava trabalhando numa região industrial da cidade, lugar cheio de galpões abandonados e terrenos vazios. Era uma área problemática, com muito tráfico de drogas e brigas entre gangues. Naquela noite específica, uma terça-feira chuvosa de setembro, recebi uma chamada para verificar uma denúncia de perturbação do sossego numa antiga fábrica de tecidos. O local havia fechado há 3 anos, mas às vezes moradores de rua ou usuários de drogas se abrigavam lá. A denúncia dizia que havia barulhos estranhos vindos do prédio, como se alguém estivesse movendo máquinas pesadas durante a madrugada. Cheguei ao local por volta das 2h15 da manhã. A chuva tinha parado, mas o céu ainda estava carregado. A fábrica era um prédio grande com 3 andares, janelas quebradas e paredes descascadas. Tinha um portão principal trancado com corrente, mas era fácil entrar pelos fundos, onde o muro estava parcialmente derrubado. Estacionei a viatura e peguei minha lanterna. Entrei pelo buraco no muro e caminhei até a entrada lateral do prédio. A porta estava entreaberta, o que não era normal. Nas outras vezes que havia estado ali, todas as portas ficavam trancadas. Entrei devagar, iluminando o caminho com a lanterna. O lugar cheirava a mofo e umidade. Havia escombros espalhados pelo chão, pedaços de vidro, restos de máquinas enferrujadas. Meus passos ecoavam no ambiente vazio, criando um som estranho que me deixava desconfortável. Subi para o 2º andar, onde ficavam as antigas máquinas de costura. Era lá que os vizinhos diziam ter ouvido os ruídos. Quando cheguei ao topo da escada, senti uma mudança no ambiente. O ar ficou mais pesado, mais frio, como se alguém tivesse ligado um ar-condicionado potente. Foi quando ouvi o primeiro ruído. Era exatamente como os vizinhos haviam descrito. Som de máquinas pesadas sendo movidas, metal raspando no chão, como se alguém estivesse reorganizando equipamentos industriais. Mas quando direcionei a lanterna para o local do som, não havia nada além de máquinas enferrujadas e imóveis. Pensei que poderiam ser ratos ou gatos se movendo entre os escombros, mas o som era muito pesado para ser de animais pequenos. Continuei, investigando, seguindo na direção dos ruídos. Eles pareciam vir sempre de um lugar ligeiramente diferente do que eu estava iluminando. Quando cheguei ao centro do andar, os ruídos pararam completamente.
O silêncio foi tão súbito que chegou a ser perturbador. Fiquei parado, esperando que recomeçassem, mas nada aconteceu. Apenas o som da minha própria respiração ecoando no ambiente vazio. Foi então que percebi que não estava sozinho. Havia alguém mais ali, mesmo que eu não conseguisse ver. Era uma sensação física, como quando você sente que alguém está te observando. O ar ao meu redor parecia vibrar de uma forma diferente, como se houvesse uma presença ocupando o mesmo espaço que eu. Chamei alto, identificando-me como policial e ordenando que qualquer pessoa que estivesse ali se apresentasse. Minha voz ecoou pelo prédio vazio, mas não houve resposta. Apenas aquela sensação crescente de que havia alguém muito próximo de mim. Comecei a sentir um cheiro estranho. Era um odor químico forte, como solvente industrial, misturado com algo orgânico em decomposição. O cheiro ficava mais forte conforme eu me movia pelo andar, como se estivesse me aproximando da fonte. Segui o odor até uma área onde havia várias máquinas de costura enfileiradas. Eram máquinas antigas, dessas industriais pesadas, todas cobertas de ferrugem e teias de aranha. Mas quando dirigi a luz da lanterna para elas, tive a impressão de que uma delas havia se movido ligeiramente. Aproximei-me da máquina e a examinei, com cuidado. Estava claramente abandonada há anos, coberta de poeira e oxidação. Mas quando toquei nela, senti que o metal estava morno, como se tivesse sido usado recentemente. Isso não fazia sentido algum. Foi quando ouvi um som que me arrepiou completamente. Era o ruído característico de uma máquina de costura funcionando. Tic-tac, tic-tac, tic, rápido e ritmado. Exatamente como essas máquinas industriais fazem quando estão operando em alta velocidade. O som vinha de várias máquinas ao mesmo tempo, criando uma sinfonia industrial fantasmagórica. Mas quando iluminei, cada uma delas, todas estavam paradas, sem energia elétrica, sem ninguém operando. O som continuava, ficando cada vez mais intenso, mais rápido, mais desesperador. Comecei a recuar em direção à escada, mas o som me seguia. Era como se as máquinas estivessem funcionando ao meu redor, operadas por trabalhadores invisíveis, em um turno noturno que nunca havia terminado. No meio desse caos sonoro, comecei a ouvir vozes. Eram vozes femininas, falando em tom baixo, como se estivessem conversando durante o trabalho. Não conseguia entender as palavras, mas o tom era de pessoas concentradas, trabalhando em suas tarefas diárias. Tentei gravar tudo com meu celular, mas quando olhei para a tela, ele estava completamente morto. A bateria havia estado em 80% quando entrei no prédio e agora não ligava de jeito nenhum. O som das máquinas começou a ficar mais lento, como se estivessem sendo desligadas uma por uma. As vozes também foram diminuindo até que restou apenas uma. Era a voz de uma mulher mais velha, que parecia estar dando instruções para alguém. Consegui entender algumas palavras. Cuidado com a agulha. Não force muito. O tecido está ficando torto. Eram instruções típicas de alguém ensinando outra pessoa a usar uma máquina de costura. Quando finalmente todas as máquinas ficaram em silêncio, ouvi passos se aproximando. Eram passos femininos, salto baixo batendo no chão de concreto. Vinham na minha direção, lentos, mas determinados. Corri para a escada e desci os degraus de 2 em 2. Atrás de mim, ouvia mais passos, como se várias pessoas estivessem me seguindo. Não olhei para trás, apenas corri até sair do prédio. Quando cheguei à viatura, estava suando frio e com as mãos tremendo. Tentei ligar o celular novamente, e desta vez funcionou normalmente. Liguei para a central e relatei que havia verificado o local, mas não encontrei nada suspeito. Não podia contar o que realmente havia acontecido. Quem acreditaria? Eu mesmo estava tendo dificuldade para processar a experiência.
Nos dias seguintes, pesquisei sobre a história da fábrica. Descobri que havia fechado após um acidente grave, onde 5 funcionárias morreram quando parte do teto desabou durante o expediente noturno. Elas estavam trabalhando no segundo andar, exatamente onde eu havia ouvido os ruídos. O acidente aconteceu numa terça-feira chuvosa, às 2 da manhã. Elas faziam parte de um turno especial para atender uma encomenda urgente. Seus corpos foram encontrados no meio das máquinas de costura, algumas ainda com o pé no pedal. Voltei ao local algumas semanas depois durante o dia. Estava tudo normal, silencioso. Apenas uma fábrica abandonada como tantas outras. Mas quando subi ao segundo andar, senti novamente aquele cheiro químico forte e a sensação de que não estava sozinho. Desde então, evito fazer patrulhamento naquela área durante as madrugadas de terça-feira. Pedi para ser remanejado para outros setores sempre que possível. Meus colegas acham que tenho algum problema pessoal com aquele lugar e prefiro que pensem isso. O que me assombra até hoje não é só o que vi e ouvi naquela noite. É a certeza de que aquelas mulheres continuam trabalhando, cumprindo um turno que começou há 3 anos e nunca terminou. Presas naquele lugar, repetindo eternamente os mesmos gestos, as mesmas conversas, os mesmos cuidados com o trabalho. Às vezes, quando passo em frente à fábrica durante o dia, olho para as janelas do segundo andar e juro que vejo movimentos lá dentro. Sombras se deslocando entre as máquinas, silhuetas de pessoas trabalhando. Nunca mais tive uma experiência tão intensa quanto aquela. Mas agora sei que existe algo além do que nossos olhos conseguem ver. Existe uma realidade paralela, onde pessoas que morreram de forma súbita continuam vivendo suas rotinas, sem saber que já não fazem mais parte do nosso mundo. Essa certeza mudou minha forma de trabalhar. Agora presto mais atenção aos detalhes estranhos, aos relatos que antes eu descartaria como imaginação. Porque aprendi que nem tudo que não conseguimos explicar é mentira ou alucinação. Algumas vezes é apenas uma verdade que ainda não estamos preparados para aceitar. Eu sou o Rodrigo, 34 anos, motorista de caminhão. Trabalho para uma transportadora que faz entregas de alimentos perecíveis entre cidades do interior de São Paulo. Minha rotina é pesada. Saio de casa às vezes de madrugada, passo dias na estrada, durmo em paradas de posto ou no próprio caminhão. Tenho uma esposa, a Carla, e um filho pequeno, o Miguel, de 5 anos. Eles são minha âncora, o motivo de eu aguentar essa vida de longas jornadas e noites sem dormir direito. Meu sonho é juntar dinheiro para abrir uma pequena oficina mecânica, algo que me permita ficar mais perto da família. Mas, por enquanto, é a boleia do caminhão que paga as contas. Sou um cara comum, mas admito que tenho meus medos. Não é de fantasma ou coisa assim, mas de assalto na estrada, de ficar preso em algum lugar deserto, de algo acontecer comigo e deixar a Carla e o Miguel sozinhos. E depois do que vivi naquela noite, há uns meses, esse medo ficou muito pior. Era uma terça-feira, por volta de 1 da manhã. Eu estava na rodovia que liga Limeira a Araras. Uma pista simples, com pouco movimento à noite. Meu caminhão, um Scania velho, mas confiável, estava carregado com caixas de frutas frescas e eu precisava entregar tudo em um mercado de Araras antes do amanhecer. A noite estava fria, com uma neblina leve que dificultava ver muito além dos faróis. Eu mantinha o rádio ligado, sintonizado numa estação de músicas sertanejas antigas, mais para me manter acordado do que por gosto. O cansaço pesava, mas eu já estava acostumado a lutar contra ele. Foi quando vi ao longe um carro parado no acostamento. Era um sedã prata, com o capô levantado, e uma pessoa ao lado, acenando com uma lanterna. Não era raro ver alguém pedindo ajuda na estrada, mas algo naquela cena me deixou desconfortável. Talvez fosse a neblina,
ou o fato de estar tão deserto, mas meu instinto dizia para não parar. Mesmo assim, pensei, e se fosse eu ali, com o Miguel e a Carla no carro, precisando de ajuda? Resolvi encostar, mas mantive o motor ligado e as portas trancadas. A pessoa se aproximou. Era um homem, uns 40 anos, magro, com uma jaqueta surrada e boné. Ele bateu na janela do passageiro e eu abaixei só um pouco o vidro. "Boa noite, amigo", ele disse com uma voz calma, quase educada. "Meu carro quebrou e não tem sinal de celular aqui. Você pode me dar uma carona até o próximo posto? É logo ali." Ele apontou para a frente, onde a neblina engolia a estrada. Olhei para o carro dele, tentando ver se havia mais alguém, mas não consegui distinguir nada. "Olha, cara, sem querer ser grosso, mas não levo carona", respondi tentando soar firme. "Mas posso chamar um guincho no próximo posto, se quiser." Ele sorriu, um sorriso que não parecia combinar com a situação. "Não precisa, é só uma carona rápida, não vou te dar trabalho." A insistência dele me incomodou. Minha mão já estava no câmbio, pronta para arrancar. "Desculpa, mas não dá", falei, e comecei a subir o vidro. Foi aí que ele mudou. O sorriso sumiu e ele bateu com força na janela, o suficiente para me fazer pular no assento. "Você vai me deixar aqui?", gritou com a voz agora grave, quase rouca. "Não sabe o que está fazendo, seu idiota." Antes que eu pudesse reagir, ele correu de volta para o carro dele e eu não esperei para ver o que ia fazer. Pisei no acelerador e o caminhão ganhou velocidade, deixando o sedã prata para trás. Meu coração estava disparado. Olhava pelo retrovisor a cada segundo, esperando ver faróis me seguindo, mas a estrada estava vazia. Pensei em ligar para a transportadora ou até para a polícia, mas meu celular não tinha sinal, como ele disse. Resolvi seguir até o posto, a uns 20 quilômetros dali, e reportar o ocorrido. Enquanto dirigia, tentava me convencer de que era só um cara nervoso, talvez bêbado, mas algo na voz dele, na forma como ele olhou para mim, não saía da minha cabeça. Cheguei ao posto por volta de 2 da manhã. Era um lugar simples, com uma lanchonete 24 horas, alguns frentistas e 2 guardas de segurança. Estacionei o caminhão e desci, ainda com as pernas bambas. Contei tudo para um dos guardas, um homem chamado Roberto, que anotou a descrição do cara e do carro. "Você fez bem em não parar", ele disse. "Essa região tem uns caras estranhos rodando à noite. Provavelmente era só um maluco, mas melhor não arriscar." Fiquei no posto por quase 1 hora, tomando café e tentando me acalmar. O rádio do caminhão ainda estava ligado, e quando voltei para pegar minha carteira, ouvi algo que fez meu sangue gelar. A música sertaneja foi interrompida por um chiado, seguido de uma voz. Era a mesma voz do homem da estrada, clara como se ele estivesse ali dentro da cabine. "Você não devia ter me deixado, Leandro." Ele disse meu nome, que eu nunca mencionei. Desliguei o rádio na hora, sentindo um frio subir pela espinha. Olhei ao redor, procurando qualquer sinal daquele sedã prata, mas o estacionamento estava vazio, exceto por outros caminhões. Corri de volta para a lanchonete e contei ao Roberto. Ele franziu a testa confuso. "Você está dizendo que ouviu o cara no rádio? Isso não faz sentido, amigo. Talvez seja o cansaço." Mas ele concordou em dar uma volta pelo posto comigo, só para garantir. Não encontramos nada. Decidi seguir viagem porque precisava entregar a carga, mas antes de sair, Roberto me deu um conselho. "Se ver esse cara de novo, não para e mantém esse rádio desligado." Concordei, mas na verdade eu já estava pensando em nunca mais passar por aquela estrada à noite. As horas seguintes foram um inferno. Eu dirigia com as mãos apertando o volante, os olhos grudados na estrada e nos retrovisores. A neblina tinha engrossado e a visibilidade era quase zero. Por volta das 4 da manhã, vi algo que quase me fez perder o controle do caminhão.
No acostamento, à minha direita, estava o mesmo sedã prata, com o capô levantado, exatamente como antes. E ali, ao lado, o mesmo homem acenando com a lanterna. Não parei. Pisei fundo, ignorando o limite de velocidade. Meu coração batia tão forte que eu mal conseguia respirar. No retrovisor, vi os faróis do sedã se acenderem e começarem a me seguir. Ele estava atrás de mim, mantendo a distância, mas sem me ultrapassar. Tentei ligar o celular de novo, mas o sinal continuava morto. Pensei em parar em algum lugar com movimento, mas a estrada estava deserta, sem postos ou cidades próximas. Por quase 20 minutos, ele me seguiu. Eu podia ver a silhueta dele no volante, o boné virado para a frente. Não sei como, mas eu sentia que ele estava olhando para mim, mesmo estando tão longe. Então, de repente, os faróis dele sumiram. Um segundo estavam lá, no retrovisor, e no outro, nada. A estrada estava vazia novamente. Cheguei em Araras às 5h30 com o céu começando a clarear. Entreguei a carga tremendo, mal conseguindo assinar os papéis. O gerente do mercado percebeu que eu estava abalado e perguntou o que tinha acontecido. Contei a história e ele ficou sério. Você não é o primeiro a falar de um cara assim. Nessa estrada, disse. Ano passado, um motorista disse que viu um sedã prata igual, com um homem pedindo carona. Ele parou para ajudar e o cara tentou esfaqueá-lo. O motorista escapou por pouco. Voltei para casa no dia seguinte exausto e com medo de contar tudo para a Carla. Não queria preocupá-la, mas acabei desabafando. Ela me fez prometer que eu nunca mais pegaria aquele trecho à noite. E eu cumpri. Mudei minha rota, mesmo que isso signifique viagens mais longas e menos dinheiro. Mas o que me assombra até hoje não é só o homem, o sedã ou a voz no rádio. É o fato de ele saber meu nome. E pior, é a sensação de que, mesmo estando tão longe daquela estrada, ele ainda pode me encontrar. Eu tento seguir a vida. Continuo trabalhando, economizando para a oficina, brincando com o Miguel quando estou em casa. Mas às vezes, quando estou sozinho na estrada, sinto um arrepio, como se alguém estivesse me observando. E, em algumas noites, juro que ouço um chiado no rádio, mesmo estando desligado. Meu nome é Juliana Reis, tenho 31 anos. E o que vou contar aconteceu no começo do ano passado, quando eu morava em uma cidadezinha chamada Monte Claro, no interior do Paraná. Eu trabalhava como designer gráfica freelancer, fazendo logos e posts para pequenas empresas. Passava a maior parte do tempo em casa que aluguei, com meu computador, um bule de chá e minha gata Nina. Minha rotina era tranquila. Acordava às 9 horas. Tomava café com pão de queijo, trabalhava até o meio da tarde, fazia uma pausa para correr no calçadão e voltava aos projetos à noite. Respondia e-mails clientes no fim do dia e gostava de relaxar com um livro ou uma série. Era uma vida pacata, até que algo começou a fazer parte dela. A casa que aluguei era simples, mas charmosa, numa rua de paralelepípedos com árvores antigas. Era uma casa térrea, com sala ampla, cozinha, 2 quartos e um quintal com uma parreira. O aluguel era bom, e a Dona Vera, uma senhora que morava numa cidade vizinha, parecia confiável. Ela disse que a casa pertencia à família dela, há gerações, mas estava alugada porque ninguém queria morar tão isolado. Não achei estranho. Monte Claro era pequena e eu gostava da quietude. Me mudei com minhas coisas. Computador, algumas estantes de livros, vasos de suculentas e logo me senti em casa. Nas primeiras semanas, tudo correu bem. Mas, depois de um mês, comecei a perceber algo errado. Não era nada gritante, mas sim uma mudança sutil. Quando trabalhava à noite, com a janela da sala aberta para deixar o ar circular, sentia uma pressão, como se o escuro lá fora estivesse mais vivo do que deveria. Nina, que sempre dormia no sofá, começou a ficar agitada, olhando para cantos da casa sem motivo. Às vezes miava baixo, com os pelos arrepiados, e eu achava que era só um rato ou inseto.
Mas então veio a primeira noite que me marcou. Eu estava finalizando um projeto por volta da meia-noite quando senti um cheiro estranho. Não era de queimado ou podre, mas algo químico, quase como esmalte ou solvente, que irritava as narinas. Fechei a janela, chequei a cozinha, mas não achei a fonte. Enquanto voltava para a sala, Nina correu para o quarto, como se fugisse de algo. Fui atrás dela e quando entrei, vi algo que me fez parar. A cortina do quarto, que eu sempre deixava aberta, estava puxada e havia uma marca na janela. Não uma impressão digital, mas algo como um borrão, como se algo úmido tivesse encostado. No vidro, meu coração disparou. Peguei uma faca na cozinha e revirei a casa. Nada. Portas trancadas, janelas intactas. Liguei para minha amiga Carla, que morava a uns 20 minutos dali, e ela disse que eu estava cansada, que era só impressão. Mas eu sabia que não era. Naquela noite dormi com a luz acesa e Nina ficou grudada em mim, tremendo. Nos dias seguintes, as coisas pioraram. Comecei a ouvir sons, não barulhos altos, mas algo como um arranhar leve, como unhas raspando em tecido. Vinha de diferentes lugares, às vezes da parede da sala, às vezes do teto. Tentei gravar com o celular, mas o som não aparecia nas gravações. Objetos começaram a mudar de lugar. Meu caderno de esboços que eu deixava na mesa apareceu no chão do quarto, aberto numa página em branco com riscos tortos, como se alguém tivesse rabiscado com força. Minha caneca de chá estava na pia, mas com um líquido escuro dentro, que não era chá, e tinha um cheiro metálico. Falei com Dona Vera por telefone, tentando não parecer louca. Perguntei se outros inquilinos tiveram problemas. Ela ficou quieta por um segundo, depois disse que a casa era antiga e que às vezes o passado dela pesa. Não explicou mais nada e desligou rápido. Resolvi pesquisar sobre Monte. Claro, fui à prefeitura, onde um funcionário me deixou ver arquivos antigos. Descobri que nos anos 60 a casa pertencia a uma mulher chamada Inês, que vivia sozinha após a morte do seu filho. Ela era conhecida por rituais estranhos, algo que os vizinhos chamavam de trabalhos espirituais. Uma noite, ela sumiu. A casa ficou abandonada por anos, e quando a família retomou o terreno, construiu uma nova estrutura, mas o terreno era o mesmo. Aquela informação me deixou gelada. Comecei a perceber que o cheiro químico aparecia sempre à noite, acompanhado de um frio que não explicava. Nina parou de comer e eu não dormia mais direito, acordando com pesadelos que esquecia assim que abria os olhos. Uma noite decidi enfrentar o que estava acontecendo. Peguei uma lanterna e fiquei na sala esperando. Por volta de 2 horas, o cheiro veio mais forte e com ele um som novo, um sussurro, não de palavras, mas de algo que parecia rir, baixo e gutural. Fui até a janela com a lanterna na mão e vi algo que nunca vou esquecer. No quintal, sob a parreira de a árvore, havia uma figura. Não era humana, mas estava tentando ser. Tinha a forma de uma mulher, mas a pele era errada, pálida demais, quase translúcida, com veias escuras visíveis. Ela não se mexia, só me encarava, com olhos que não piscavam. A lanterna tremia na minha mão, e quando a luz caiu sobre ela sorriu. Um sorriso largo, com dentes que não cabiam na boca. Gritei e corri, trancando-me no quarto no banheiro. Fiquei lá até o sol nascer, com Nina nos meus braços. No dia seguinte, chamei Carla, e ela me ajudou a levar minhas coisas para um hotel. Enquanto arrumava minhas malas, vi marcas na parede da casa. Arranhões profundos, como se algo tivesse tentado rasgar a tinta. Não eram de animal, eram largos demais, como garras. Cancelei o contrato com Dona Vera, que não perguntou nada. Hoje, moro em outra cidade, trabalho remoto e tento seguir a vida normal. Nina está bem, mas às vezes ela olha para cantos vazios, como se visse algo. E eu, às vezes, sinto aquele cheiro químico, mesmo estando tão longe. Não sei o que era aquela figura,
mas sei que ela me viu. E em algumas noites, quando fecho os olhos, sinto que ela ainda me vê. Meu nome é Tiago, tenho 27 anos, e o que vou contar aconteceu no inverno de 2023, quando eu trabalhava como frentista num posto de gasolina na BR-262, perto de uma cidade pequena chamada Venda Nova, no Espírito Santo. Ser frentista não era meu sonho, mas pagava as contas. Eu trabalhava no turno da noite, das 22 horas às 6 da manhã, abastecendo carros, caminhões e às vezes motos de entregadores que apareciam de madrugada. Minha rotina era simples. Chegava em casa por volta das 7 horas, tomava café com pão e ovo mexido, dormia até o meio da tarde, jogava videogame, ouvia futebol com meu primo Diego e voltava para o posto. Morava num apartamento alugado, dividido, com Diego, que trabalhava numa padaria. Era uma vida comum, sem grandes emoções, até aquela noite mudar tudo. O posto onde eu trabalhava era isolado, cercado por mato alto e uma curva da rodovia que escondia a cidade. Tinha uma loja de conveniência, um banheiro meio sujo e 2 bombas de combustível. Meu chefe, o seu Nelson, era um cara tranquilo, mas vivia dizendo para tomar cuidado com um maluco na estrada. Eu ria, achando que ele falava de assaltantes. À noite o movimento era fraco, uns caminhoneiros, viajantes perdidos e, de vez em quando, um carro da polícia. Eu ficava na cabine, ouvindo rádio ou mexendo no celular, com um café quente na mão. Era monótono, mas eu gostava do silêncio. Tudo começou numa noite fria de julho. O céu estava limpo, mas tinha uma neblina rala que grudava na estrada. Por volta de New Aires, notei que o rádio começou a chiar, como se perdesse o sinal. Troquei de estação, mas o chiado continuou, misturado com um som baixo, quase como um murmúrio. Achei que era defeito. Desliguei o rádio e fiquei no silêncio. Foi aí que senti um frio estranho, não do vento, mas algo que vinha de dentro, como se meu sangue tivesse gelado. Olhei pela janela da cabine e a estrada estava vazia, só com a luz dos postes tremendo na neblina. Então vi algo. Lá no canto do pátio, onde o asfalto encontra o mato, tinha uma forma. Não era uma pessoa, mas também não era um animal. Era como uma mancha escura, mais alta que eu, com contornos que pareciam se desfazer no ar. Não se movia, só estava lá como se me observasse. Meu coração disparou. Peguei a lanterna que ficava na cabine e apontei, mas a luz não mostrou nada, só mato e asfalto. Quando baixei a lanterna, a forma ainda estava lá, agora mais perto, na beira do pátio. Não sei como, mas ela tinha se movido sem eu perceber. Fiquei paralisado com o celular na mão, pensando em ligar para alguém. Mas quem? Diego estava dormindo e seu Nelson não atenderia a essa hora. Resolvi trancar a cabine e esperar. A forma ficou lá, imóvel, por uns 20 minutos, até sumir na neblina. Não dormi direito no resto do turno, e quando o sol nasceu, fui para casa com a sensação de que algo tinha me seguido. Contei para o Diego no café da manhã. Ele riu, disse que era cansaço, que eu precisava parar de tomar tanto café. Mas eu sabia que não era isso. Na noite seguinte, voltei para o posto com um aperto no peito. Tudo parecia normal até umas 2 horas, quando o rádio chiou de novo. Dessa vez, o murmúrio era mais claro, como vozes falando baixo, mas não dava para entender as palavras. Desliguei o rádio, mas o som continuou vindo de fora. Saí da cabine com a lanterna na mão e olhei para o pátio. A forma estava lá de novo, mais perto, quase na bomba de gasolina. Agora dava para ver melhor. Era alta, com braços longos que pendiam até o chão e algo que parecia uma cabeça, mas sem rosto, só um vazio preto. Corri para a cabine, tranquei a porta e fiquei olhando pela janela. A forma não se mexia, mas eu sentia ela me encarando, como se soubesse quem eu era. O ar dentro da cabine ficou pesado e comecei a ouvir um som novo, um arranhar, como se algo raspasse o vidro do lado de fora. Não tinha nada visível, mas o som era real, lento e constante.
Peguei o celular e filmei, mas o vídeo só mostrava o pátio vazio. Fiquei lá tremendo até um caminhoneiro chegar por volta das 4 horas. Quando ele estacionou, a forma sumiu e o arranhar parou. Depois disso, as noites no posto viraram um pesadelo. A forma aparecia toda noite, sempre mais perto. Às vezes, eu via só um pedaço dela, um braço saindo do mato, ou aquele vazio preto onde deveria estar o rosto. O rádio não funcionava mais, só emitia aqueles murmúrios. Comecei a perceber outras coisas. Meu café esfriava em minutos, mesmo estando quente. O relógio da cabine parava sempre às 12h47. E uma vez vi pegadas no pátio. Não de sapato, mas marcas fundas, como se algo pesado tivesse arrastado os pés. Falei com seu Nelson, tentando não parecer louco. Perguntei se outros frentistas já tinham visto algo estranho. Ele ficou sério. Disse que o posto foi construído num trecho da estrada onde, anos atrás, havia acidentes graves. Contou que nos anos 80, um ônibus caiu numa ribanceira ali perto e quase ninguém sobreviveu. Diz que alguns caminhoneiros evitavam parar no posto à noite porque sentiam coisas ruins. Achei que era lorota, mas fui pesquisar na internet. Encontrei uma matéria antiga com fotos do acidente. O ônibus estava destruído e havia relatos de sobreviventes falando de sombras na estrada antes da queda. Aquilo me deixou pior. Comecei a levar um terço para o trabalho, mesmo não sendo religioso. Mas nada ajudava. Uma noite, a pior de todas, a forma não ficou no pátio. Eu estava na cabine por volta de 3h quando o arranhar voltou. Mais forte, como se algo quisesse entrar. Olhei pela janela e não vi nada, mas o vidro começou a vibrar, como se algo o pressionasse. De repente, o murmúrio virou um grito, não alto, mas dentro da minha cabeça, como se falasse direto no meu cérebro. Era uma voz, ou várias, dizendo meu nome. Tiago, Tiago, num tom que não era humano. Saí correndo da cabine pro banheiro do posto e me tranquei lá. O grito parou, mas o arranhar continuou, agora na porta do banheiro. Fiquei sentado no chão com o terço na mão, rezando qualquer coisa que lembrava. Não sei quanto tempo passou, mas, quando o sol nasceu, o som parou. Voltei para a cabine e vi marcas no vidro, arranhões fundos, como se algo com garras tivesse tentado entrar. Não eram de animal, eram largos e tortos. Naquela manhã, pedi demissão. Seu Nelson não perguntou muito, só disse que ia contratar outro frentista. Peguei minhas coisas e fui morar com Diego por um tempo, até arrumar outro emprego numa lanchonete, na cidade. Cancelei o aluguel do apartamento porque não queria mais ficar perto da BR-262. Hoje, trabalho como entregador e minha vida está voltando ao normal, mas nunca passo por aquele posto. Às vezes, acordo de noite com a sensação de que algo me chama e juro que ouço aquele arranhar, como se o que estava lá ainda soubesse onde me encontrar. Não sei o que era, mas sei que não era deste mundo e sei que, de alguma forma, ainda me conhece. Eu nunca fui o tipo de pessoa que tem medo do escuro. Cresci ouvindo meu pai dizer que quem teme a escuridão, na verdade, tem medo de si mesmo. Sempre achei isso poético, embora ele fosse um homem bruto que raramente se expressava com palavras bonitas. Trabalho como revisora de textos há 7 anos, em uma pequena editora que publica livros de autores independentes. O ofício me deixou meticulosa, atenta a detalhes e silenciosa por natureza. Sempre morei sozinha. Gosto do silêncio e da sensação de estar no controle do meu espaço. Depois que me mudei para um apartamento de 2 quartos no bairro do Cangaíba, em São Paulo, passei a trabalhar de casa. Era um prédio antigo, mas muito bem conservado. Não havia porteiro, só câmeras e um sistema eletrônico de entrada. O aluguel cabia no meu bolso e o lugar era silencioso à noite, o que para mim valia ouro. Eu tenho um costume, só durmo com todas as luzes apagadas. Nem abajur, nem luz do corredor, nada. A claridade me incomoda mais do que qualquer barulho.
Mas isso começou a mudar em setembro do ano passado, quando algo começou a acontecer. Na primeira vez, achei que era coisa da minha cabeça. Eu tinha ido dormir por volta da 1 da manhã, como de costume. Fechei a porta do quarto, apaguei as luzes da sala e deitei com o celular no modo avião. Acordei às 3h22 com um incômodo nos olhos. A luz do corredor estava acesa. Aquela fluorescente fraca, fria, que eu não deixava ligada, nunca. Me levantei achando que podia ter esbarrado no interruptor. Desliguei e voltei para a cama. Na noite seguinte, aconteceu de novo. 3h22 da manhã, luz acesa, a mesma luz, no mesmo horário. Na terceira noite, coloquei fita, crepe sobre o interruptor. Estava sozinha, como sempre. Não recebo visitas com frequência. Não havia forma de a luz acender sozinha, ainda mais com o botão travado. E mesmo assim, acendeu. 3h22. No exato mesmo segundo. Achei que estava ficando louca. Passei a deixar meu celular gravando em cima do aparador. A câmera apontava para o corredor. Quando vi a gravação na manhã seguinte, meu sangue gelou. Às 3h21, a câmera começou a chiar. A imagem tremeu, como se algo tivesse passado muito perto da lente. Um segundo depois, a luz do corredor acendeu. Ninguém aparecia. Só o som de algo molhado, como se pés descalços estivessem andando devagar pelo piso frio. Mostrei o vídeo para minha amiga Camila. Ela me aconselhou a sair do apartamento por uns dias. Eu disse que era impossível, tinha prazo de revisão para cumprir e o aluguel já estava atrasado. Não podia gastar com hotel, muito menos com mudança. Foi então que Camila sugeriu que eu colocasse sal grosso nas portas e nos cantos da casa. Não acredito nessas coisas, mas aceitei. O desespero tira a lógica da gente. Na noite em que espalhei o sal, dormi sem ser acordada pela luz. Quando amanheci, senti um alívio absurdo, como se tivesse saído de um lugar abafado. Passei o dia sorrindo sem razão. Aquilo durou só até a noite seguinte. Dormi por volta da meia-noite. Acordei com um grito. Era o meu. Estava sentada na cama, suando frio. A luz do corredor estava acesa. Quando olhei para o chão, o sal que eu havia colocado na porta do quarto estava revirado, como se alguém tivesse passado por cima com os pés. Molhados, levantei cambaleando e fui até o corredor. O chão estava limpo, seco, mas o cheiro tinha um cheiro horrível, de esgoto, de algo morto há muito tempo. Vomitei no banheiro e passei o resto da noite com as luzes todas acesas. No dia seguinte, não consegui trabalhar. Passei horas olhando para o teto, perguntando a mim mesma o que havia naquela casa. Fiz pesquisa sobre o prédio, sobre o terreno. Nada. Nenhum crime, nenhuma história estranha. Tudo indicava que o problema era só meu. Eu estava no limite. Marquei consulta com uma psiquiatra. O atendimento seria dali a 5 dias. Eu só precisava aguentar mais 5 noites. Foi a 4ª noite que quase me matou. Acordei com o barulho da minha porta de entrada. Ela estava aberta. Jurava que havia trancado. Corri até lá. Nada. A luz da cozinha estava ligada, a do banheiro também, e o mais estranho, a da área de serviço, que eu nunca acendo, também. Desliguei tudo tremendo, com o coração prestes a explodir. Quando me virei para voltar ao quarto, vi algo que nunca vou esquecer. A silhueta de uma mulher parada na ponta do corredor, de costas. O cabelo molhado grudado nas costas nuas. Os braços soltos ao lado do corpo. As pernas finas, manchadas. Eu não conseguia ver o rosto e não queria, ela não se mexia. Só ficava ali, como se estivesse esperando. Fiquei paralisada por segundos que pareceram anos. Quando consegui correr, entrei no quarto e fechei a porta. Sentei no chão, tremendo, e comecei a chorar como uma criança. Não sei quanto tempo passou, mas quando abri os olhos, já era manhã. A porta estava aberta, mas ela não estava mais lá. Na manhã seguinte, Camila veio me buscar. Dormi na casa dela por uma semana. Não tive coragem de voltar.
Mandei uma empresa esvaziar o apartamento. Paguei para doarem ou jogarem fora tudo o que era meu. Nunca mais quis ver nada daquilo. Hoje moro em outro bairro. Um apartamento pequeno, simples, com janelas grandes e muita luz natural. Voltei a dormir no escuro, mas nunca mais consigo relaxar completamente. E nunca mais durmo às 3h22. A psiquiatra me diagnosticou com um transtorno de ansiedade severa. Mas sei o que vi. E não foi ansiedade, não foi um sonho. Eu vi aquela mulher, e ela me viu também. Às vezes, quando apago as luzes da casa e deito para dormir, fico esperando o som dos pés molhados, esperando a luz se acender sozinha. E quando nada acontece, me pergunto se ela só está esperando o momento certo para voltar. Tem uma coisa que nunca te contam sobre o luto. Ele não tem som. É um silêncio que se espalha pela casa, entra nos armários, nos cantos do sofá, no fundo das gavetas e vai crescendo até ficar maior do que você. O mundo inteiro pode estar gritando lá fora, mas por dentro tudo fica mudo. Meu nome é Nathan e essa é a última vez que vou contar essa história. Eu morava com minha esposa, Joana, em uma casa térrea na Zona Norte. Simples, aconchegante. Tínhamos conseguido financiar depois de quase 8 anos de aluguel. Eu era técnico em informática, atendia clientes por conta própria. Joana dava aulas em uma escola estadual. Passamos por momentos difíceis, mas sempre fomos do tipo que dava risada das tragédias, até que veio a nossa maior alegria, e depois o nosso fim. Joana engravidou em julho de 2020. O mundo estava em pandemia, tudo era incerteza, mas a gente só conseguia pensar naquele bebê. Desde o início ela dizia que ia ser uma menina. Escolhemos o nome juntos, Clara. Quando a barriga cresceu, arrumamos o quarto do fundo da casa com papel de parede lilás, móveis brancos e bichinhos nas prateleiras. Lembro do dia em que Joana entrou naquele quarto com a mão na barriga e disse: "Esse vai ser o lugar mais feliz da casa." Mas Clara nasceu com um problema cardíaco grave. Ficamos quase 2 meses no hospital. Eu via minha esposa se desfazendo, em silêncio todos os dias. Ela não chorava na frente dos outros. Só à noite, quando pensava que eu estava dormindo. Clara morreu numa terça-feira cinza. Eu estava no refeitório do hospital quando me chamaram. Joana estava segurando ela no colo, como se ainda estivesse viva. A enfermeira tentava tirar a menina dos braços dela, mas ela não deixava. Ficamos ali por um tempo que não sei medir. Não me lembro do enterro. Só me lembro do cheiro do cobertor rosa que trouxemos de volta para casa. Depois disso, nada mais funcionou. Joana e eu nos afastamos. Dormíamos em quartos separados. Paramos de conversar. E depois de 3 meses, ela foi embora. Só deixou um bilhete na mesa da cozinha dizendo que precisava respirar e que não tinha mais forças. Fiquei sozinho na casa. Demorei dias para entrar no quarto da Clara. Quando entrei, parecia que ela ainda estava lá. O cheiro do talco, os brinquedos, alinhados na prateleira. Mas o que mais me destruiu foi o som do móvel girando sozinho, como se alguém tivesse acabado de dar corda. Eu não tinha coragem de desmontar o quarto. Não por apego, mas porque aquilo era tudo o que restava de nós 3. E então, coisas começaram a acontecer. Na primeira vez, achei que era um sonho. Acordei com o som de algo caindo. Quando fui ver, a porta do quarto da Clara estava aberta. O móvel estava girando e o abajur, que nunca mais tinha sido aceso, estava ligado. Fechei a porta e voltei a dormir no sofá. Passei o dia seguinte inteiro tentando me convencer de que era coisa da minha cabeça. Mas na noite seguinte escutei um som. Era um choro, fraco, contínuo, abafado. Vinha do fundo do corredor. Eu fiquei paralisado por longos minutos. Depois levantei devagar, peguei o celular, ativei a lanterna e fui até o quarto. Estava tudo igual. Só que o choro parou assim que eu pisei no tapete. E de algum jeito, aquilo foi pior.
A ausência do som era mais aterrorizante do que ele. No dia seguinte, procurei uma terapeuta. Contei tudo, até o que não deveria. Ela me disse que a mente enlutada procura manter vivos os laços, mesmo que de forma dolorosa. Disse que, às vezes, o trauma se manifesta assim. Eu quis acreditar, mas, no fundo, eu sabia que tinha algo naquela casa que não era só memória. As coisas começaram a se intensificar. Um dia cheguei em casa e o quarto estava com a porta trancada por dentro. Não havia chave. Nunca teve. Quando consegui abrir, o mobília estava no chão, girando. Sem corda. Só girando. Comecei a me perguntar se Clara realmente tinha ido embora ou se alguma parte dela tinha ficado. Certa noite deixei o celular gravando no corredor. Só queria ter uma prova de que não era loucura. No dia seguinte, escutei o áudio. Por volta das 2h40 da manhã, um som baixo começou a se formar. Era como o barulho de pequenos passos sobre o chão. Depois, o som de uma risada, curta e infantil, quase como uma brincadeira. A gravação durou 5 minutos. No final, um som mais longo, alguém dizendo meu nome, baixo, como um sussurro. Papai. Apaguei o áudio, me tranquei no quarto e chorei por horas. Chorei até minha garganta doer, porque não era medo que eu sentia. Era culpa, era saudade, era o desespero de não poder abraçar a minha filha, mesmo que ela estivesse, de algum jeito, ainda ali. Depois disso, comecei a deixar a porta do quarto aberta. Comprava flores e colocava num vasinho em cima da cômoda. Acendia o abajur todas as noites. E, às vezes, sentia um cheiro suave de bebê no corredor, como se Clara passasse por ali, brincando com a própria presença. Mas o mais difícil aconteceu num domingo de manhã. Acordei e encontrei, na cama do quarto, uma chupeta, a mesma que tínhamos enterrado com ela. Era impossível. Eu mesmo coloquei aquilo no caixão, mas ali estava, azul com a fita rosa presa. Coloquei aquilo numa caixinha e guardei no fundo da estante. Nunca mais toquei. Vendi a casa no mês seguinte, não consegui mais viver lá, nem pela dor, nem pelo medo, nem pela culpa. Hoje moro em um apartamento pequeno, sem muitos cômodos. Não deixo objetos infantis por perto, não tenho coragem. Mas às vezes, de madrugada, ainda acordo com a sensação de que alguém está ali no corredor. E escuto o som de risadas suaves, como se Clara estivesse brincando, como se não quisesse me assustar. Só lembrar que está ali, esperando. A terapeuta me disse que um dia a dor vai passar, mas não acredito nisso. Não existe paz para quem perdeu um filho, só um tipo de silêncio, que nunca se apaga.